Após passar por cirurgia em seu coração, infelizmente ele acabou não resistindo e veio a morrer, veio a falecer nestas últimas horas. Eu já vou te contar quem foi este grande nome que infelizmente nos deixou. Essa e muito mais notícias você confere agora. Segundo informações divulgadas pelo site Observatório dos Famosos, Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, faleceu aos 93 anos na madrugada deste sábado 17. A grandiosa trajetória do apresentador e dono do SBT será celebrada em um filme chamado Silvio, protagonizado por Rodrigo Faro. Dirigido por Marcelo Antunes e escrito por Anderson Almeida, o longa tem estreia marcada para 5 de setembro nos cinemas. Após a confirmação do falecimento de Silvio Santos, a atuação de Rodrigo Faro no filme se tornou um tópico amplamente comentado nas redes sociais, ocupando os trends do X, o antigo Twitter. A atuação de Rodrigo Faro foi alvo de críticas e piadas por parte dos internautas, principalmente em relação aos trechos já divulgados do filme. A narrativa do longa, baseado em fatos reais, utiliza o sequestro de Patrícia Bravanel e de Silvio Santos como fio condutor. Comentários como, abre aspas, morreu antes da estreia do filme dele. E esperto foi o Silvio, que foi de arrasta antes de ver Rodrigo Faro interpretando ele. Refletiam, pessoal, o sentimento de alguns usuários. Outros expressaram opiniões semelhantes como Silvio Santos morreu, o que torna ainda mais ofensivo esse filme de Rodrigo Faro. Morreu antes da estreia do filme dele, que alívio para ele que não vai ter que ver Rodrigo Faro imitando ele, disse uma outra pessoa também. Mas e você, o que você pensa sobre estes relatos? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso que foi dito? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, Dudu Camargo, de 26 anos, foi ao hospital israelita Albert Einstein para se despedir de Silvio Santos após a confirmação da morte do apresentador neste último sábado 17. Emocionado, Dudu relembrou a última conversa que teve com Silvio Santos quando o chamou de Eduardo e lhe desejou sorte. Abre aspas, ele disse isso 3 vezes. Não imaginei que ele sairia dali para gravar o seu último programa, comentou o jovem apresentador, destacando o impacto que Silvio teve em sua vida. O último encontro entre eles ocorreu no Salão do Cabeleireiro Jassa, em setembro de 2022. Quando Silvio se preparava para gravar seu último programa, exibido pelo SBT em fevereiro de 2023, Dudu expressou profunda gratidão por Silvio, a quem considerava um pai. Ele foi justo, de caráter espetacular. Pude ver de perto suas atitudes, declarou Dudu. Ao saber da morte, Dudu foi ao hospital, ciente da gravidade da situação. Abre aspas, sabia que era um caso delicado, mas ficamos na torcida. Silvio sempre foi muito saudável, mas enfrentava uma broncopneumonia aos 93 anos, é muito complicado, lamentou Dudu. O hospital reforçou a segurança após a confirmação do falecimento, com 15 policiais na entrada principal e patrulhas internas, refletindo a comoção a respeito pela perda de um dos maiores ícones da televisão brasileira. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre essa situação enfrentada, por Dudu Camargo, este luto que ele vem passando após a morte de Silvio Santos que foi o responsável, por lançar Dudu Camargo. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, Carolina Dickmann lamentou a morte de Silvio Santos ocorrida neste sábado 17 e revelou que perdeu a oportunidade de conhecê-lo devido a uma proibição da Globo. Carolina Dickmann prestou homenagem ao apresentador que faleceu aos 93 anos em uma postagem no seu Instagram. A atriz contou que poderia ter conhecido Silvio Santos ao vencer o prêmio Troféu Imprensa por sua personagem Camila, em Laços de Família, mas a Globo não a liberou para buscar pessoalmente o prêmio. Abre aspas, eu queria ter conhecido Silvio Santos.
Quando eu ganhei o troféu imprensa, era a minha chance, mas eu não tive a autorização para ir buscar. Na época eu fiquei chateada, depois entendi, mas o desejo de conhecê-lo de perto continuou aqui, afirmou Carolina Dickmann. A atriz destacou que agora o sonho de conhecer Silvio tornou-se impossível. Abre aspas, hoje esse sonho virou impossível, morreu junto com ele, mas vai ficar guardado para sempre em mim. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. A história da TV brasileira jamais será contada sem ele, completou a famosa. A Globo não liberava seus contratados para aparecer em emissoras concorrentes. Em seu podcast, Galvão Bueno também mencionou que não teve permissão da Globo para buscar os prêmios Troféu Imprensa que ganhou ao longo de sua carreira, mas mesmo assim foi até a sede do SBT buscar os prêmios e afirmou ter sido bem recebido. Mas e você, o que você pensa sobre este relato feito por Carolina Dickmann? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, o atacante Neymar Júnior publicou uma mensagem de despedida a Silvio Santos, que faleceu neste sábado 17 em São Paulo, aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por H1N1. Neymar homenageou ao apresentador com a seguinte mensagem: descanse em paz, lenda da TV brasileira. O jogador fez a postagem através das redes sociais. Neymar participou do programa Silvio Santos em 2009, quando o apresentador revelou seu time do coração. Em uma conversa com Neymar pai, Silvio disse que torcia para o Fluminense. Carioca, ele mencionou 2 ex-jogadores históricos ao falar sobre o seu clube do coração quando acompanhava o futebol. Além de Neymar, diversos clubes de futebol também prestaram sua solidariedade ao ícone da TV brasileira. Fluminense, Corinthians e outros principais times do país lamentaram a morte de Silvio Santos e exaltaram sua importância no cenário televisivo. Mas e você, o que você pensa sobre essa homenagem que Neymar fez a Silvio Santos? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site Notícias da TV, apesar de ter ganho projeção nacional no SBT, Raquel Sherazade não prestou homenagens para Silvio Santos em suas redes sociais. O silêncio da jornalista em relação à perda do ex-patrão gerou críticas entre os internautas. Uma usuária comentou e disse: apenas uma ingrata. A apresentadora ganhou notoriedade como âncora do SBT Brasil entre 2011 e 2020. No entanto, sua saída da emissora foi marcada por conflitos. Ela ajuizou uma ação trabalhista pedindo uma indenização milionária e processou Silvio Santos por misoginia após um episódio constrangedor no Troféu Imprensa de 2017. Os seguidores da atual contratada da Record invadiram os comentários da última postagem de Raquel no Instagram. Uma pessoa questionou e disse: não vai falar nada? Você acha que ele não fez diferença na sua carreira? Ingratidão, disse uma pessoa. Outra pessoa acabou relatando: faltou empatia por quem deu a mão para ter a visibilidade que tem hoje. Outra pessoa acrescentou e disse: independente do que você passou, dar um adeus em forma de homenagem é um gesto maduro de quem aprendeu na vida que as pessoas têm mais acertos do que erros. Faltou você celebrar pelos acertos, afinal Silvio Santos fez parte de sua história, disse uma outra pessoa. Mais uma pessoa acabou criticando a famosa e disse: o cara foi quem tirou ela da Paraíba e a mostrou para o Brasil. No mínimo, uma palavra sobre a morte do cara que fez dela quem ela é hoje. Eu gosto dela, mas neste caso, ela está sendo arrogante. Uma outra pessoa comentou: fria, não podemos devolver na mesma moeda. Uma outra disse: decepção. Mais um acabou dizendo: tô passada, vim aqui só para ver se ela prestou homenagem. Por outro lado, pessoal, alguns internautas defenderam a jornalista. Uma pessoa disse: ela processou a emissora e o próprio Silvio Santos. Você acha que ela vai postar algo? Questionou uma pessoa.
Outra pessoa argumentou: a Raquel não é obrigada a postar homenagem. Não tem nada a ver com gratidão, pois ela trabalhou para ele. Apresentou um telejornal que estava no limbo. No fim do contrato, demitiram ela antes e ela não conseguiu nem se despedir do público. Não faz sentido exigir que ela poste algo, disse uma outra pessoa. Devido, pessoal, à morte de Silvio Santos, a Record decidiu adiar a estreia do Domingo Record, um novo programa de Raquel Sherazade, que estrearia neste domingo, dia 18, e será exibido no próximo dia 25, assim como Acerte ou Caia, de Tom Cavalcante. Em janeiro de 2022, a Justiça do Trabalho condenou o SBT a pagar uma indenização de R$500 mil a Raquel Sherazade. A jornalista havia ajuizado a ação contra a emissora para reivindicar direitos trabalhistas e por se sentir humilhada e constrangida por Silvio Santos no Troféu Imprensa de 2017. Mas e você, o que você pensa sobre toda essa situação envolvendo a famosa? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, Leão Lobo se emocionou ao recordar uma experiência vivida com Silvio Santos, que faleceu neste sábado 17, aos 93 anos. Leão Lobo destacou o profissionalismo de Silvio Santos, dizendo o seguinte: ele era muito bonzinho, muito bacana, mas era muito profissional. Então ele sabia o que funcionava, o que era bom. Na edição especial do Central Splash foi quando o jornalista disse isso. Ele ainda lembrou, pessoal, um episódio do Show de Calouros em que participou ao lado do ex-dono do SBT. Fui gravar com Zélia Cardoso de Mello, ex-ministra da Economia. Pelo que entendi, depois Zélia exigiu participar do programa, que era o mais popular do Brasil, para melhorar a sua imagem após ter implementado um plano que tirou dinheiro do povo brasileiro, relatou Leão Lobo. Ele expressou seu desconforto com a forma como a entrevista estava sendo conduzida e tentou ser mais incisivo. Abre aspas, quando Silvio chegou com ela para gravar, ele começou a entrevista com perguntas simples como: como é o nome da sua mãe? Quantos anos você tem? E eu, como jornalista, me incomodei com aquilo. Fui para a sexta pergunta, sabendo que o pai dela era delegado, e perguntei: qual a profissão de seu pai? Só que essa era a sexta pergunta, e a minha era a segunda. Silvio Santos percebeu que estava errado, olhou para a equipe e a equipe foi para cima de mim. Leão Lobo sentiu-se muito mal com a situação, que gerou um clima desagradável. Silvio Santos continuou a entrevista apenas com a ex-ministra e Leão Lobo voltou para casa chorando, decidindo não voltar mais ao SBT. Em lágrimas, Leão Lobo contou que, após o incentivo de seu pai, retornou à emissora e se surpreendeu com a atitude de Silvio Santos. Quando cheguei lá, a primeira coisa que o Silvio fez, e foi aí que ele me ganhou. E eu me emociono sempre quando conto essa história. Foi vir diretamente a mim e dizer: desculpa pelo que aconteceu na semana passada, mas eu fiz aquilo para proteger vocês. Aquela mulher era horrível e exigiu ser entrevistada, e eu não queria comprometer vocês. Foi por isso que fiz aquilo. Mas vocês não entenderam, então preciso pedir desculpas. A partir daquele dia, se eu já admirava ele, passei a admirar muito mais, acabou dizendo Leão Lobo. Mas e você, o que pensa sobre este relato que o jornalista fez sobre Silvio Santos? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o renomado apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, expressou sua tristeza pela morte do rei da TV Silvio Santos, aos 93 anos, nesse último sábado, 17 de agosto. Em um comunicado oficial divulgado à imprensa, Faustão destacou que Silvio Santos sempre será lembrado como verdadeiro e único rei da TV. Assim como Pelé e Ayrton Senna, Silvio Santos deixou um legado e uma marca, o verdadeiro único rei da TV. Além do talento extraordinário, sua história de vida é plena de persistência, personalidade, foco e criatividade. Ele deixa uma contribuição excepcional para a TV brasileira. Vai deixar muita saudade, principalmente para nós que trabalhamos com comunicação. E infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo, mas a memória como comunicador estará no meu coração.
Que Deus conforte o coração desta família maravilhosa que eu tanto gosto e admiro, escreveu João Guilherme. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação, sobre todas essas homenagens na qual o Silvio Santos recebeu por parte de Faustão e também de João Guilherme Silva, seu filho? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, no último sábado, 17 de agosto, o apresentador Serginho Groisman tomou uma decisão inédita ao sair de casa para ir até os estúdios Globo em São Paulo para gravar uma abertura especial do programa Altas Horas, em homenagem ao rei da TV Silvio Santos, que faleceu na mesma data aos 93 anos. Durante o Altas Horas, imagens nunca exibidas na TV Globo foram usadas para abrir o programa. Serginho Groisman declarou e disse: "Eu tive uma história construída dentro do SBT, que muita gente não conhece. Então, hoje, o começo do programa é uma homenagem a ele, Silvio Santos. Vamos mostrar 2 momentos, o troféu imprensa quando eu recebi e uma passagem minha em um quadro chamado Em Nome do Amor. Os trechos exibidos foram ao ar no SBT em 2013 e em 1998, respectivamente. Nos registros exibidos, Serginho faz uma linda declaração a Silvio Santos. Abre aspas, você é uma gentileza em pessoa, você é uma pessoa muito querida. Tenho por você um carinho muito especial, disse Serginho Groisman. Ao final da homenagem, Groisman enviou suas mais sinceras condolências à família, amigos e fãs de Silvio Santos. Abre aspas, vamos agora para o Altas Horas, porque a alegria era a palavra número 1 de Silvio Santos, enfatizou o apresentador. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada por Serginho Groisman após a perda de Silvio Santos? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL criticou um vídeo que circula nas redes sociais, no qual o candidato Pablo Marçal nega ter buscado apoio de Bolsonaro. Em resposta à declaração, Jair Bolsonaro desmentiu Marçal e afirmou que o candidato havia conversado com ele por cerca de 1 hora. Após a declaração, Bolsonaro reafirmou seu apoio ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na disputa municipal. No vídeo, Pablo Marçal afirma o seguinte: só corrigir uma impressão sua que está errada e da mídia inteira. Eu não fui buscar apoio de Bolsonaro. Eu nunca que fui lá para pedir apoio dele. Zero, disse Pablo Marçal. O ex-presidente havia mudado o tom em relação a Marçal nesta semana. Em entrevista à Rádio 96 FM de Natal, Bolsonaro mencionou que Ricardo Nunes não é seu candidato dos sonhos, mas que eles afirmaram um compromisso para a campanha. Questionado sobre o cenário eleitoral de São Paulo, Bolsonaro comentou sobre o apoio de Nunes, que tenta a reeleição, e também fez elogios a Pablo Marçal. Bolsonaro destacou e disse: eu fechei com Ricardo Nunes, não é meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. Ele também elogiou Pablo Marçal durante a entrevista, chamando-o de uma figura nova, que fala muito bem e é uma pessoa inteligente, e tem suas virtudes. Embora reconheça que Marçal não tem experiência, mas faz parte. A campanha de Pablo Marçal ainda não se manifestou sobre este assunto em relação a este suposto pedido de apoio de Bolsonaro. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Após sofrer uma internação às pressas, infelizmente recebemos essa triste notícia de perda, de morte. Grande apresentador e radialista de sucesso veio a nos deixar neste último sábado 17. Depois de passar por este procedimento cirúrgico em seu coração, ele acabou não resistindo e veio a perder a sua vida, veio a falecer. Neste momento, seus familiares, seus amigos estão abalados e tristes após esta perda, após esta partida, que foi confirmada
pelo site Impacto Notícias. Segundo as informações, veio a falecer o radialista Hélio Rodrigues da Silva, um dos grandes comunicadores da região e também de Campo Grande. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.